E a gente percebe que a comunicação, ela traz luz aos resultados que você gera. Porque não adianta você ser muito bom se o mundo não souber o quão bom você é. Não adianta você ter um melhor produto, por exemplo, McDonald's. Quantos sanduíches existem mais gostosos do que o McDonald's? Vários, às vezes até tem gente que sabe fazer em casa uns gourmet, assim, ó, muito melhores. Só que, por que o seu sanduíche ou o sanduíche dessa empresa, que é muito melhor, ela não tá no mundo inteiro ganhando mais dinheiro e vendendo mais e sendo mais conhecida do que o McDonald's? Porque o McDonald's sabe comunicar isso ao mundo. Pode acelerar. Comunicação. Palavrinha tão falada, mas mal utilizado. E nessa edição do Pode Acelerar, eu tenho uma das maiores especialistas do Brasil em comunicação, oratória, produtividade, uma grande empreendedora que eu conheço há muitos anos. Eu tenho todo orgulho de chamar de minha amiga Tati Deandra. Seja bem-vinda, Tati. Muito obrigada. E ó, na hora que você foi fazendo a apresentação aqui, eu já lembrei, passou um fio na minha cabeça. Da época que a gente era de Goiânia ali, né? Morava lá. E a gente fez algumas reuniões também, então foi muito bacana, assim, ver também o crescimento, né, dos dois. E a gente aqui em Alphaville, a gente saiu de vizinho de Goiânia para vizinho aqui em Alphaville. É verdade, tamo junto, né, amiga? Tamo junto, crescendo juntos. E ó, você inspirou muito nosso sucesso lá no IBC, você, o IPOG, né? Sim. O IPOG é uma grande instituição de pós-graduação, de educação, e você teve unidades lá do IPOG, foi diretora comercial, e vocês eram um dos benchmarks ali, né, das referências. Olha, estão crescendo, vamos crescer também, então isso foi bacana, legal, né? Fico feliz. A gente fez um trabalho ali que eu lembro que na época a FGV ia lá pesquisar o que a gente estava fazendo, e foi um trabalho muito forte que hoje, assim, você disparou, que é com o time comercial, né? E uma das coisas que a gente sempre acreditou e que você faz super bem é linkar sempre o marketing com o comercial, além da gestão. Então, uma das prioridades principais nessa época era marketing e comercial, e a gente conseguiu muitos resultados, muitos frutos com tudo isso. Que bacana. Até internamente aqui no Grupo Acelerador, a gente une as duas áreas, chamando eles de Marvendas. Marvendas, então, adorei. É o neologismo aí, né? A integração do marketing e vendas, Marvendas, né? Agora, Tati, para você, talvez seja uma pergunta clichê, mas eu adoro tudo que é clichê, porque se é clichê, é algo recorrente na boca das pessoas. E se é algo recorrente, ou é relevante, ou é interessante, ou faz sentido para muita gente, né? Sim. Então, por isso que eu falo que eu sou apaixonado nos clichês e nos óbvios, porque para algo ser clichê ou ser óbvio, é porque passou na boca e na cabeça de muita gente. É porque funciona, né? Tá todo mundo falando, o negócio dá certo. Tem algum sentido, né? Então, assim, pergunta clichê, mas que com certeza é poderosa, né? Para você, qual o segredo, ou quais os segredos de uma boa comunicação? Você que eu respeito muito, sempre que você fala, eu fico só admirando, modelando, mapeando, eu falo assim, nossa, como ela fala bem, como ela se comunica bem, como ela tem uma postura maravilhosa, né? Eu sou fã das suas palestras e do seu ensino também, né? Já mandei pessoas do nosso time se capacitarem em oratória com você. Então, qual é esse segredo da boa comunicação? Ó, primeiro eu falo muito do método 2T's. O que é o método 2T's? Técnica e treino. Então, tudo na vida tem técnica. E às vezes as pessoas falam, eu não gosto de técnica e tal. Gente, técnica basicamente é você extrair o que funciona. Às vezes veio uma pessoa e fez isso de uma maneira, assim, intuitiva. Só que aí você olha e fala, nossa, gostei, funcionou. Aí você extrai a técnica para reproduzir isso de uma maneira mais consciente, mais intencional. Quando a gente pega a técnica do que já foi testado, comprovado, e você treina, você passa a aderir àquilo e isso te ajuda muito. Então, por exemplo, uma das coisas que as pessoas me veem e acham assim, Tati, você nasceu com talento. Direto eu escuto isso, eu tenho um talento nato. Eu falei, gente, você tinha que ver uns vídeos meus de uns anos atrás, que é talento nato. Primeiro porque eu tive que vencer a timidez. Eu era um bicho do mato para comunicar. Na época de escola, eu era anônima. As pessoas passavam assim, tem um professor que me deu aula durante 1 ano e ele não lembra que ele era meu professor. Um dia eu virei pra e falei assim, não, porque você me deu aula. Não, nunca dei aula pra você não. Eu falei, foi só 1 ano que você deu aula, e você não lembra. Né? Então eu era anônima total e eu era aquela pessoa que tinha vergonha de responder chamada na escola. Porque a pessoa falava, Tati Deandra. E aí, quem é muito tímido, qual que é o problema? É o medo do julgamento. Então, eu ficava assim, será que eu respondo eu,
Será que eu respondo, tô aqui, professor, presente? Qual que é mais descolado? Qual que é melhor? E aí, na dúvida, eu não conseguia responder nada, ficava entalado aqui. E aí eu ficava... E aí meus colegas falavam, tá aqui, professor, senão eu ficava com falta na escola. Então eu era tímida neste nível. E aí as pessoas falam, Tati, mas como que hoje você faz palestra em estádio de futebol? Como que já fez palestra para mais de 5, 10 mil pessoas? Como que você faz live? Como não tem como essa pessoa tímida estar aqui hoje, né? E aí eu falo que teve o meu momento de virada. Na vida profissional e na carreira de muitas pessoas, tem os momentos de virada. O meu momento de virada foi quando eu perdi um troféu na faculdade. Como assim? Era um concurso que os professores falaram assim, quem ganhar esse concurso vai sair daqui empregado. E na época eu ainda não pensava em empreender, né? Eu falei, nossa, um emprego, um estágio que seja, já ia ser maravilhoso. Golaço. Golaço. Pensa, minha família vai ter orgulho de mim. Falei, então vou fazer esse concurso e quero ganhar esse concurso para sair daqui empregada. Porque era como se fosse um Oscar da faculdade. E aí eu fiz de tudo, varei noite, e era um concurso em grupo. Eu fiz o meu trabalho e da galera toda, porque ninguém estava muito interessado em ganhar como eu estava. E eu sou muito competitiva. Então eu falei, eu vou ganhar em primeiro lugar esse negócio. Só que eu tinha esquecido que quem ganha tem que ir na frente pegar o troféu. E aí, a gente estava no auditório, 200, mais ou menos, 200, 300 pessoas, era o auditório da PUC lá. E aí, o que aconteceu? Na hora que eles anunciaram o meu nome, era um misto de felicidade e desespero ao mesmo tempo. Eu não consegui levantar da cadeira para ir pegar o troféu. Minhas pernas ficaram bambas, eu tremendo, suando frio, só empurrei minha amiga e falei, vai lá pegar. E ela foi lá, pegou o troféu. Só que aí quando ela voltou, ela fazia parte do grupo, né? Ela pegou e falou, bom, é um troféu para o grupo inteiro. Alguém vai ter que ficar com ele. E eu acho que vai ter que ser eu, porque eu que ganhei a visibilidade, eu que fiz o trabalho mais difícil de ir na frente de todo mundo pegar esse troféu. Então, eu ganhei, né? Todo mundo acha que sou eu a vencedora. Então, eu vou ficar com esse troféu. E naquele momento eu fiquei assim, desesperada, que eu falei, cara, eu fiz o maior trabalho, o trabalho mais difícil, mas eu não tenho a visibilidade. Ninguém me viu como campeã. Ninguém me viu como vencedora aqui. Eu não ganhei o status e nem os empregos, que era a promessa desse troféu. E eu fui para casa arrasada e me fiz a seguinte pergunta: até quando? Até quando eu vou perder tantas oportunidades na minha vida? Hoje foi só um troféu, e amanhã? Amanhã pode ser uma entrevista no emprego, pode ser uma grande oportunidade, pode ser ganhar um investidor para minha empresa. E a gente entende que tudo nesta vida entra a comunicação, né? Porque se você quer atrair investidores, esses dias eu estava como jurada junto com o Janguier. O Janguier foi fazer uma parte lá que falou, Tati, vou escolher algumas empresas para investir. E eu quero que você vá como jurada para avaliar a comunicação deles, o pitch de vendas. Eu estava lá como jurado o dia todo e tal, e eu olhei, tinham negócios incríveis, que eles mostravam o EBITDA, mostravam os números, eu falava, nossa, só que o jeito que eles falavam, o Janguier não quis investir. Eu falava, gente, o negócio é bom, só que ele sem entusiasmo, sem energia, sem roteiro da fala. Já outras pessoas chegavam, o negócio teve um que ele investiu, que eu falei, é pura comunicação, porque assim, o negócio nem existia ainda, era uma promessa muito boa, muito legal, mas assim, o jeito que a pessoa passou, com ênfase, com entusiasmo, com energia tal, o Janguier falou, vou investir. E ali para mim ficou muito claro, até quando a gente olha assim histórias como o do WeWork, quando você olha teve um documentário no Netflix falando do Eike Batista, quando você olha você fala, gente, eles conseguem investidores, conseguem ser vistos como uma avaliação muito maior, tudo pela comunicação. Às vezes eles não tem nada, é contando com o ovo dentro da galinha. Sim, mas a comunicação, entusiasmo, brilho nos olhos, o roteiro, sabe? Com início, meio e fim. Tudo isso faz tremenda diferença. Eu já investi em empresa que eu falo assim, eu não estou investindo nessa empresa, eu estou investindo nesse empreendedor. Exatamente. Porque ele fala com um brilho nos olhos, né? Com uma cor na voz, uma paixão, sabe? É uma coisa que diferencia. E isso é importante para o empreendedor que já tem um time também, né? Porque ele mostrar essa luz, esse brilho, essa boa comunicação vai gerar ali uma outra percepção de valor na liderança dele, né? Na postura dele dentro da empresa. Exatamente. E até eu usei essa expressão cor na voz, é algo que eu sempre ensinei muito para os meus vendedores. Na hora que você falou, eu falei, é bom de comunicação, viu? Não é? Porque lá no IBC, a gente chegou a ter 200 pessoas no time de vendas, né? No Inside Sales, no Televendas, né? Hoje tem um nome chique, bonito, americanizado para tudo, né? Inside Sales. Telemarketing, meu povo, televendas, né? Então tinha lá as posições, o pessoal com o headset, vendendo. E no meu treinamento de vendas que eu dava para os vendedores, eu falava, lembra de pôr cor na voz, né? Eu acho que
essa cor é o sentimento, né? É você não soltar a palavra solta, é você soltar a palavra com uma energia, com uma emoção, né? Com um carinho, com um capricho. E aí tem gente que fala, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Aí eu acho que entra o que você falou, né? Técnica e treino. Exatamente. Então, uma coisa que eu ensinava para os vendedores que não conseguiam falar, Marcos, eu tenho dificuldade de pôr essa cor nessa voz. Eu falava assim, então o que você vai fazer? Você vai sentar na sua posição de atendimento e você vai criar algum ritual para acessar a sua emoção. Ou você vai ver uma foto da sua família, ou você vai fazer uma oração, ou você vai ouvir uma música que você gosta. Sim. Porque isso vai criar dentro de você uma energia, uma emoção que vai transbordar na sua voz, não tem jeito. Porque mesmo um tímido que esteja emocionado, na hora que ele fala, aquela fala vai ter ali o calor da emoção junto. Se ele tá com raiva, ele vai falar, né? De uma forma mais incisiva. Se ele tá feliz, entusiasmado, ele vai falar mais incisivo. Então, eu acho que acessar a emoção ajuda na comunicação, né? Claro que não podemos perder a mão ali nessa emoção. E na hora que você falou, por exemplo, cor na voz, isso aí já é uma técnica, para quem está nos ouvindo aqui, é uma técnica de comunicação que a gente usa muito analogias e metáforas. É uma forma de ficar mais clara a comunicação, mais didática, e de trabalhar os 5 sentidos. Porque às vezes você fala, fala com mais energia, com mais entusiasmo, ok, é uma das formas de comunicar. Mas na hora que você fala, olha, coloca uma cor, um tempero, aí você começa a trabalhar os 5 sentidos. E a pessoa começa a ter algumas mudanças mentais, assim, que ela fala, agora eu entendi. Agora algumas fichas caíram sobre o que exatamente o Marcos quer da minha comunicação. Perfeito. Não, e analogias e metáforas são poderosas, né? Muito. Tanto com o colaborador, às vezes eu tô lá com um funcionário ou um líder, tal, enfim, que não tá performando tanto, assim. Eu lembro que eu já usei comentários do tipo assim, na sua função, você quer que a empresa perceba você como um Fusca, como um sedã ou como uma Ferrari? Então, muito bom. E todo mundo entende, né? Esse comparativo, vem um visual na mente, né? Isso serve para produto também, né? Às vezes o vendedor fala, nós somos a Ferrari do nosso mercado. Isso é um comparativo. Sim, total. É uma analogia, né? Isso é muito poderoso. Eu já trouxe, por exemplo, dentro disso, uma questão de um time, às vezes falava assim, desculpas, né? Justificativa. Não deu tempo de fazer isso, isso aqui eu não consegui e tal. Eu falei, imagina que você trabalhasse no hospital e que uma vida dependesse de você. Você ia poder chegar e falar, nossa, ela morreu porque não deu tempo de eu fazer isso. Ou você daria um jeito para poder fazer. Aí a pessoa começa a repensar, fala, porque eu não sou tão comprometido com a minha profissão. Eu não valorizo tanto, mas a partir do momento que eu vejo a minha profissão como algo mais forte, que eu vou ser um herói, que eu vou salvar vidas a partir da minha profissão, aí já a mentalidade, a visão é diferente. Então o tempo todo é analogias e metáforas. Legal. Você pensar assim, o que de várias áreas, o que do esporte eu posso trazer para o dia a dia? O que de outros mercados, de outras áreas, eu posso trazer para o dia a dia da gestão e usar isso nos meus discursos com o meu time? Porque aí a motivação se eleva assim drasticamente. No marketing e na venda também, né? Exatamente. E eu confesso que eu já tenho minha lista mental aqui de analogias e metáforas que eu... Já tem um repertório. Já tem um repertório, né? Porque eu acredito que bons comunicadores têm esse repertório, né, Tati? De analogias, de metáforas. Eu tenho um certo repertório que eu percebo da parte gestual, como se fosse um dicionário de gestos. Sim. Por exemplo, geralmente quando eu falo a palavra impacto, eu falo assim, impacto. Então, é algo que hoje é inconsciente, né? Tá automatizado, vamos dizer assim, mas foi muito treino. Porque quando eu comecei a gravar vídeo e dar palestras, apesar de nunca ter sido tímido, eu nunca fui tímido, mas eu sempre tive medo do palco e do microfone. Por quê? Por causa do meu pai. Porque meu pai é um gigante dos palcos. Meu pai é um dos melhores trainers do mundo. Meu pai, aí você se comparava. Ele é formidável no palco. Então eu falava assim, eu não vou beirar o palco nunca. Por quê? Porque vão me comparar com meu pai e eu não quero isso. E muitos filhos têm essa neura, né? No sentido de não quererem ser comparados com os pais, quererem fazer um próprio caminho, ou sentirem que não serão tão bons suficientes quanto os pais em suas profissões, e aí você acaba seguindo uma rota diferente. E aí, no meu caso, é por isso que eu fui estudar muito gestão e cuidar mais da parte interna, dos bastidores, do back-office da empresa. Então, durante 15 anos, quando eu comecei a empreender em 2006,
até ali 2019, mais ou menos, eu falei muito pouco em público. O meu foco era a gestão, era a parte interna, porque eu pensava assim, meu pai é o fera do palco, eu vou ser o fera dos bastidores, né? Então, isso até criava reações psicossomáticas em mim quando eu estava com o microfone, como, por exemplo, taquicardia, ficar suado, me sentir mal, sabe? Então, eu acho que quando você vai no começo ter alguma dificuldade, você cria lá suas técnicas conscientes. E eu lembro que eu criei várias coisas de gestos e tudo mais para conseguir. Aí você vai lá e automatiza, né? Então, vejo você, que é um exímio comunicador, você também tem seu repertório ali, a sua listinha, né? Porque por mais que a gente fique bom, tem ali o método, né? De frases, de gestos, de analogias. Sim. E eu acho que é legal as pessoas saberem que elas têm que construir esse repertório delas, né, Tati? E olha que desperdício que era você não estar nos palcos, porque hoje você arrebenta, né? Você manda bem demais. Então, tipo, eu vou ficar aqui escondidinho porque eu não sou tão bom assim. É aquilo que a gente fica mandando pro nosso subconsciente, mas na verdade, com as técnicas certas, a gente pode ser imbatível, pode ser muito bom. E aí, dentro das técnicas, por exemplo, eu estudo muito a comunicação do Steve Jobs, eu estudo muito a comunicação de Barack Obama e de grandes nomes, Martin Luther King. E aí eu vejo que existem padrões em todos eles. E aí eu falei, opa, peraí, se esse padrão funciona para todos eles, eu vou trazer. E aí existem padrões para a gente ganhar mais credibilidade na comunicação, para passar mais convicção, mais firmeza. Por exemplo, tem uma técnica do Barack Obama que não é dele, muitas pessoas já fazem, mas aí eu aprendi com ele, que é o gesto de cima para baixo. Por exemplo, eu fazia muitos gestos de baixo para cima, muitos gestos às vezes aleatórios ou reforçando, porque eu falo que o gesto é a moldura da comunicação. Então, muitos gestos reforçando aquilo que eu ia passar, tal, mas eu não explorava tanto o gesto de cima para baixo. E aí eu vi, e existem estudos da neurociência sobre isso, que gesto de cima para baixo passa mais firmeza, mais credibilidade. Então, todas as vezes, claro que eu não vou ficar agora, né, tudo que eu vou falar gesto de cima para baixo, tem que ser em alguns momentos específicos, mas todas as vezes que você quer falar algo mais incisivo, você quer passar mais firmeza, o gesto de cima para baixo, ele serve para isso. E é como se fosse um martelo de um juiz, quando vai dar a sentença. Então, é essa a ideia. E aí, quando eu pego os vídeos de Barack Obama, eu vejo vários momentos. Ele falando e ele olha nos olhos das pessoas, porque o olhar nos olhos gera muita conexão. Então, eu já vi muitos líderes, vai fazer um discurso para o time, para a equipe, e aí fica com um olhar meio vago. Não, você tem que mirar e olhar nos olhos. Mas, cara, tem uma galera. Como que eu vou conseguir olhar para os olhos de todos? E aí, você pega, nem que seja os quadrantes específicos, mas uma coisa que é importante também. Às vezes a pessoa passa o olhar, mas não fixa. Isso passa em insegurança. Então, você olhar pelo menos uns 3 a 4 segundos, claro que você não vai ficar contando na hora, mas só para ter uma estimativa. No olho da fixa, pessoa. Fixa olhando nos olhos da pessoa 3 a 4 segundos, depois olha aqui no outro quadrante, depois olha aqui, mas sem passar rápido. E fala com firmeza, com convicção. Os 2 pés também tem que estar bem firmes, porque é natural, quando a pessoa está desconfortável naquele ambiente, ela ficar meio que na ponta do pé, como se fosse flutuar, sabe, voar. Então, só o ato dela ficar conscientemente firme no chão, tudo isso passa mais firmeza, credibilidade. Então, mesmo que eu esteja tímida, desconfortável, as pessoas não vão perceber tudo isso. Tem uma coisa que eu ensino, porque a nossa fisiologia afeta muito a nossa comunicação, né? E eu falo assim, ó, vai falar, bota o peito orgulhoso. Isso. O que é o peito orgulhoso, né? É estufar aqui o peito, porque isso vai te dar uma posição de presença, né? Um poder de presença maior, porque você está se colocando ali como alguém firme, né? Forte, imbatível. Fantástico. Isso ajuda a transmitir essa credibilidade. Ó, vou usar uma analogia para algo que você trouxe, que eu acho que é fundamental. Que assim, eu acho que em tudo na vida, quando a gente vai usar técnicas, não pode ter o exagero. Sim. E nem também a não utilização da técnica, né? Então, não é muito nem pouco, é a medida certa das coisas. E aí, sempre que eu vou falar de medida certa, porque tem muitas coisas que eu ensino sobre gestão que eu gosto de lembrar da medida certa. Exemplo, de vez em quando a gente vai cobrar um colaborador de uma forma mais enérgica, mais incisiva. Ele vem errando, você já fez 3 feedbacks, conversa olho no olho, e chega uma hora que eu defendo que você tem que subir no tom. Falando, ó, eu não aceito mais, é a 4ª vez, enfim, desculpa estar falando aqui um pouco mais incisivo e enérgico com você, mas não dá para continuar assim, eu não aceito mais. Então, em alguns momentos, o líder ele pode ser um pouco mais
firme, incisivo, enérgico. Só que não pode ser toda hora, tem a medida certa, né? Então eu falo que... Porque senão fica parecendo que tá descontrolado. Exato. Então, para tudo na vida, a gente tem que fazer igual tempero na salada. Não é muito nem pouco, é na medida certa, né? Exatamente. Então, mesmo eu que tô super fitness, comendo muita salada sem nenhum molhinho é difícil, viu, Tati? Nossa! Sem um azeitinho, salada no cru, assim. Tem gente que fala assim, eu gosto de salada. Cara, compara uma salada com uma coxinha de frango catupiry. Compara a salada com estrogonofe. Eu vou ali no Uruguai, aquela salada que vem cheia de maionese ali, aquela eu como. Agora uma salada sem esse tempero, meu Deus do céu. Assim, chega um momento que você passa a gostar ou não? Não tem como. Não. Você gosta, mas comparando com o que é gostoso mesmo. Então a salada, mesmo para quem se alimenta muito bem, eu como muita salada, precisa de um pouquinho de tempero. Agora, se também exagerar no tempero, também não vai ficar bom. Então, é na medida certa, que nem quando a gente fecha a porta do carro, ou quando a gente bate a porta da geladeira. Então, essa é a medida certa. O que eu acabei de fazer aqui, né? Usar a analogia para ilustrar a importância da medida certa para algumas coisas, né? Enfim, eu sou fã dessa ferramenta de linguagem que é a analogia, e vejo que poucas pessoas exploram isso muito bem. Sejam pessoas na internet, produtores de conteúdo, sejam líderes dentro de suas empresas, porque tem muito empresária que fala assim para mim, Tati, mas eu não dou palestra. Só que eu pego e falo, mas você está no palco. Não estou no palco, claro que você está no palco. Se você tem uma empresa, você está no palco. Você tem que conduzir reuniões, você tem que conduzir eventos com o seu time, você conduz conversas com os seus clientes e você está na vitrine o tempo todo, porque as pessoas estão te observando. Então, você está no palco. Então, essa mesma postura que um palestrante profissional ou um orador profissional, né, esse papel que a gente assume quando a gente está no palco, que a gente tem uma alta consciência de como usar a comunicação e busca uma alta performance na comunicação para poder ensinar, inspirar, cobrar, o empresário tem que fazer isso dentro da empresa também, com certeza. Né? Não, você falou tudo. Eu gravei um vídeo esses dias falando exatamente disso. Eu falo assim, eu trabalho ensinando palestrantes, né? Mentora de palestrantes. Aí muita gente fala, Tati, eu não preciso do seu produto porque eu não sou palestrante. Mas vira e mexe eu vejo ele não só palestrando para o time dele, mas eu vejo em grandes palcos levando o case da empresa dele. E aí eu falo, cara, você não é palestrante, mas você está palestrando. Agora o detalhe você quer levar isso no amadorismo? Ou você quer ser aplaudido de pé? Você quer ser profissional, quer fazer a diferença? Ou, serve, porque eu tenho muito resultado na minha empresa, então não preciso mostrar isso. E a gente percebe que a comunicação, ela traz luz aos resultados que você gera. Porque não adianta você ser muito bom se o mundo não souber o quão bom você é. Não adianta você ter um melhor produto, por exemplo, McDonald's. Quantos sanduíches existem mais gostosos do que o McDonald's? Vários, às vezes até tem gente que sabe fazer em casa uns gourmet, assim, muito melhores. Só que, por que o seu sanduíche ou o sanduíche dessa empresa, que é muito melhor, ela não tá no mundo inteiro ganhando mais dinheiro e vendendo mais e sendo mais conhecida do que o McDonald's? Porque o McDonald's sabe comunicar isso ao mundo, ele sabe fazer o marketing. Então, comunicação, palestras, é tudo. Sim. E aí eu falo que palestrar não é só uma profissão. Palestrar é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Por exemplo, eu trabalho com muitas palestras, né? Todo final de semana estou em grandes palcos e tal. Só que eu faço isso com o meu time todos os dias. E olha que meu time, a gente está com 23 pessoas, não é um time assim gigante. Eu sei que tem empresários que estão com 1000 pessoas, né? Tem empresários... Os empresários vão concordar comigo, 23 pessoas já dá um trabalhinho, hein, Tati? Já dá, já é uma função. Já é uma função. E aí, o que acontece? Esses dias eu estava anunciando o desligamento de uma pessoa muito importante, assim, do time. Ela vai empreender agora, então ela não vai estar mais com a gente, só que todo mundo ama. E eu falei, bom, eu posso só contar para todo mundo que ela vai sair, que ela resolveu empreender e tá tudo certo, ou eu posso preparar o ambiente para todo mundo sair dessa reunião, apesar de uma notícia difícil, todo mundo sair motivado e disposto a desbravar, a conquistar muito. O que eu vou fazer? Eu preparei a reunião. Eu preparei o roteiro de tudo que eu ia falar, dos próximos passos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das possibilidades de crescimento que o time teria aqui dentro da empresa. Então, eu preparei tudo. E aí, nesse dia, eu estava em Miami. E aí, a gente estava dentro do Uber, indo tomar um café. E eu fazendo a reunião dentro do Uber, fazendo a palestra dentro do Uber. Né, comecei a contar tudo, pessoal, anunciei, né, passei as notícias, deixei uma boa, passei essa ruim, e outra boa no final, e falando de sonhos, projetos e tal. 1 hora de reunião.
passei todos os recados, anunciamos, motivamos, todo mundo terminou bem, a gente termina com uma oração, grito de guerra e tal, né? Terminamos, na hora que eu desliguei, uma amiga nossa do Marketing Tal, que é a Isis Moreira, ela tava lá do meu lado, né? Ela virou assim pra mim espantada, porque ela ouviu a reunião inteira dentro do carro. Ela pegou e falou assim, amiga, você fez uma palestra pra anunciar que uma pessoa ia sair do time? E ela viu meu nível de ansiedade antes de entrar na reunião, porque eu não queria deixar o time aflito, desmotivado, né? Aí eu peguei e falei, eu vivo de palestra mesmo, toda a comunicação minha é como uma palestra. E ela pegou e falou, nossa, você não sabe o quanto que você me inspirou e o quanto que eu preciso melhorar na gestão da minha empresa. Porque assim, ela falou, eu falo os recados, aconteceu isso aqui, vai mudar isso aqui. Às vezes eu mando no WhatsApp mesmo, nem convoco uma reunião para fazer isso. Ela falou, não, você sabia da importância do que isso poderia gerar e você preparou tudo, o roteiro de uma palestra. Legal. Então, legal. Essa é a diferença, quando a gente aplica no dia a dia da empresa. Isso aí é a sensibilização que o líder tem que fazer frequentemente com a equipe. Só que muitas vezes os empresários, eles não percebem que a venda não acontece somente para o mercado, para o potencial consumidor. A venda acontece dentro da empresa também, quando eu estou comunicando bem e sensibilizando as pessoas para coisas importantes. Então, o que você fez, né? Você viu ali uma potencial notícia que impactaria a energia, o clima da empresa, e você falou, não, peraí, deixa eu sensibilizar as pessoas, deixa eu criar um filtro e transformar isso de alguma forma ali num empurrão positivo, né? Exatamente. E os empresários, eles pecam muito nisso, Tati. Outros exemplos nesse sentido. Vou pôr um software na minha empresa. Um sistema de gestão financeira, um RP, um CRM, né? Inclusive, se for pôr CRM na empresa, coloque o Nectar CRM, que o Grupo Acelerador é sócio investidor. Que eu tô usando, inclusive, viu? Tá usando o Nectar? Estou aqui na Nectar, uma das empresas que nós investimos com o Grupo Acelerador. Hoje no Grupo Acelerador eu sou sócio de 7 empresas. Uma delas é a Nectar, uma empresa sensacional que ajuda as empresas a venderem mais. Eu tô amando. Tati, nossa, assim, antes eu te amava, agora eu te amo 10 vezes mais. Temos que ser apaixonados pelos clientes. Sim. Que bom, fico feliz. A gente também usa o Nectar aqui, né? E aí, a empresa vai lá, contrata o Nectar, ou qualquer software, ou contrata uma consultoria financeira, ou vai comprar uma nova máquina. A empresa ou o líder chega com aquela notícia assim e enfia lá no meio do time. Então, pessoal, decidimos aqui contratar um novo sistema, comprar uma nova máquina. Não é assim. Você tem que ir lá, tem que contar uma história, tem que vender os benefícios daquela mudança, daquela implementação para o time. Então, assim, falta muita sensibilização antes de notícias importantes dentro da empresa. Seja notícia boa ou notícia ruim. Então, eu lembro que quando a gente recebeu a informação que a gente tinha ficado em primeiro lugar no Great Place to Work aqui em Alphaville, Barueri região. É uma regional de umas 10 cidades com 3 milhões de habitantes e tem muita empresa boa aqui, né? Sim. E na categoria pequenas empresas, porque para o ranking lá das melhores empresas para se trabalhar, que é o famoso GPTW, eles consideram 10 a 99 colaboradores pequena empresa, né? 100 a 1.000 média, acima de 1.000 grandes. Então, no ano passado, a gente aplicou a pesquisa, né, essa pesquisa de clima, satisfação dos colaboradores, como pequena empresa, porque na época da pesquisa a gente teve uns 60 colaboradores que responderam, né? Hoje a gente está com mais de 120, então esse ano a gente deve concorrer em médias empresas. Aí beleza, responderam tal, depois de um tempo chegou a notícia que a gente ficou em primeiro na regional. Então, assim, a gente criou um super clímax, um super contexto. Pelo primeiro ano que a gente fez a pesquisa de clima do Great Place to Work, a pesquisa de satisfação do funcionário mais importante do mundo, a gente é primeiro aqui em Barueri e a região de Alphaville. Criado no primeiro lugar de pequenas empresas que chegou aqui, Acelerador Empresarial. Vem pra cá. Esse troféu aqui, aceleradores do Brasil inteiro, nosso time maravilhoso que está nos assistindo, nos ouvindo. Gratidão. São vocês que fazem a nossa empresa um ambiente incrível para se trabalhar. Eu e a Aline estamos aqui segurando esse prêmio, mas esse prêmio não é nosso, esse prêmio é de vocês. Vocês são os melhores do Brasil. Valeu, time! Chegou! De voltar para agradecer vocês, porque de verdade esse prêmio aqui ele não é meu e do Marcos, ele é de cada um de vocês. E a gente está só no começo de algo muito grandioso, porque são pessoas transformadas que transformam outras pessoas. Acelerar, acelerar!
A gente não chegou lá pro time, sabe? Ô, pessoal, ganhamos o Ficamos em GPTW. primeiro. Pronto, Exato. Então, acho que assim, é uma etapa que o líder tem que saber, que às vezes, que antes de dar notícia, boa ou ruim, tem que sensibilizar. Sim. Até porque, assim, o ser humano, ele gosta da zona de conforto, né, Tati? E aí, mesmo que a gente vá fazer algo muito bom para a equipe, sei lá, talvez você decida comprar uma cadeira melhor para todo mundo no escritório. Aí você vai lá e de madrugada você troca a cadeira de todo mundo. No outro dia as pessoas chegam, sentam na cadeira, elas vão reclamar. Pô, mas mexeu na minha cadeira. Vai reclamar, certeza, batata. Pode ser uma cadeira 5 vezes melhor. 80% das pessoas vão reclamar. Cadê minha cadeira nova? Ou, perdão, cadê minha cadeira antiga? Já estava acostumado. Estávamos aqui gravando, eu e Tati, né, Tati? E aí, acabou a luz. A energia aqui foi tão forte que a luz não resistiu não, viu? Exatamente. E eu gravo aqui em casa, que é um ambiente mais íntimo, tudo mais, e enfim. E não tá voltando a luz, então a gente tá gravando esse vídeo para dizer que vai sair mais uma segunda parte, tá? Desse tema, oratória, comunicação. Deixa nos comentários aí perguntas, porque a gente vai gravar uma parte 2 ainda, dando continuidade aqui ao que a gente estava ensinando sobre comunicação oratória. Manda perguntas para eu fazer aqui para Tati, né? E já comenta o que você mais gostou também, né? Tava adorando, falando de muita coisa legal, né, Tati? Nossa, e ainda tem muita coisa boa para falar, viu? De tudo que a gente falou, o que você mais gostou dos últimos 30 minutos que a gente ficou falando? O que te marcou? Nossa, eu gostei muito da questão assim do como que a gente tem que sensibilizar as pessoas para o que a gente tem que fazer. E eu lembrei, eu já vou até fazer um spoiler do que a gente vai falar na segunda parte. Eu lembrei de um episódio que a gente aprendeu, tava eu e o Marco junto no curso da Disney. E aí, eu vi como que o Walt Disney fazia pra motivar e inspirar todo o time dele. Legal. A gente vai compartilhar então não isso conta, aí. vai compartilhar isso lá, né? Ah, fechou, viu? Então preparem-se pra parte 2 quando ela vier.